A dica de hoje é sobre o sistema de vedação de turbos. Pessoal, são 3 fatores que formam o sistema de vedação do turbo. São eles: pressões externas, força centrífuga e anéis de pistão. Primeiro, vamos entender o funcionamento das pressões externas que falamos. A pressão externa, ela é formada nas carcaças que nós chamamos de entrada de ar, que é a pressão 1, saída dessa entrada de ar formada dentro da carcaça compressora para admissão, chamamos de pressão 2, pressão 3, que é a entrada dos gases de descarga pela carcaça de turbina, certo? Esse é o princípio de funcionamento de um turbo, certo? Aqui é o rotor de turbina que nós chamamos. Então o gás, a energia térmica entra na caixa quente do turbo, na carcaça quente do turbo e posteriormente sai pela descarga. Essa chamamos de pressão 4. Então esse sistema é que forma as pressões externas, certo? Agora vamos falar de força centrífuga. O que é força centrífuga? Força centrífuga é a rotação do eixo de turbina e a rotação também dos mancais radiais da turbina. Ou seja, força centrífuga é aquilo que podemos olhar lá na nossa máquina de lavar roupa em casa. Tudo que está na parte central é jogado para a extremidade, ou seja, do centro para fora. O que esse efeito tende a fazer e por que ele existe na turbina, já que o turbo não tem retentor? Ele tem sistema de vedação e não retentor. Ele tende a fazer com que a pressão somente aqui dentro da carcaça central diminua, para que ela se iguale com as pressões externas, evitando o vazamento de óleo de dentro da turbina para as carcaças de turbina e posteriormente para o motor ou cano de descarga ou até mesmo para um catalisador, certo? E temos ainda os anéis de pistão. Os anéis de pistão estão nas extremidades da peça, ou seja, no colar centrífugo ou no eixo da turbina. O que ele é responsável, o anel de pistão? O anel de pistão é responsável pelo não vazamento em marcha lenta, ou seja, quando esse turbo encontra um motor em marcha lenta de 500 a 1000 RPM e o turbo em marcha lenta está a 20.000 RPM, esses anéis fazem com que o óleo em marcha lenta, como eu não tenho a presença da força centrífuga, que é a alta rotação do eixo, eu faço com que o óleo não migre para a descarga, assim como não migre também para a admissão, mantendo o óleo do turbo no canal correto, entrando na parte central e retornando para o motor. Mas ele também tem a função de não deixar entrar os gases, assim como o ar, para dentro do sistema de lubrificação do turbo. Por quê? Se ele entrar para dentro do sistema de lubrificação do turbo, ele vai gerar uma pressão excessiva no cárter e aí sim eu vou ter vazamento. Pessoal, então a dica para uma boa substituição de um turbo lá no motor é fazer a troca do filtro de ar, uma boa troca de filtro de ar, assim como também manter o filtro sempre em dia, sempre trocado na quilometragem correta, certo? Bem como eu verificar o sistema de tubulação, tanto o sistema que alimenta o turbo que vem do filtro do ar, como o sistema que sai a pressão do turbo para o motor. Se eu não tenho nenhum vazamento, se eu não tenho nenhuma mangueira furada, se eu não tenho uma braçadeira mal apertada, certo? E também, eu também devo sempre verificar a saída de descarga.
como que está a parte de catalisador, se eu não tenho entupimento, se eu não tenho também vazamento pelos coletores de descarga, bem como de admissão também. Toda essa verificação vai fazer com que essa troca do turbo, ela seja uma troca realmente satisfatória para o cliente, ou seja, o cliente vai embora com todo o sistema verificado, com os componentes trocados, que são os periféricos, que ajudam o turbo a funcionar e manter a vida útil do turbo, e a satisfação plena do cliente que vai estar com o veículo dele lá em boas condições, sem ter dor de cabeça. Essa foi a dica da semana. Nos sigam nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, mande a pergunta aqui abaixo para sanar a dúvida, caso seja necessário de uma explanação um pouco mais complexa e mais ampla. Fiquem atentos e é isso aí, pessoal. A dica da semana foi dada. Lembrando a vocês que se é motor e turbina, é na Gyros.